Obrigado, Enzo. Esses dias a gente... eu estava pensando, Deus falou deu uma palavra sobre oferta, né? Nossa, impressionante madrugada, que coisa linda. Até o Gui não estava aqui, é bom que ele ouça isso agora. Às vezes acontece isso. A Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava cuidando da casa, quem sabe fazendo um bolo para Jesus, né? De repente fazendo, né, um chá, alguma coisa, preparando algo para ele. Aí ela implicou, falou: Senhor, o senhor não se importa, quero ficar aí com o senhor enquanto eu estou fazendo um serviço sozinho aqui? Cada um tem uma maneira de servir a Deus. Tem gente que nunca pregou aqui, mas é uma bênção para trazer almas para a igreja. Existem os anônimos que fazem a obra sem aparecer. E começou a vir essa mensagem na madrugada, e falava comigo do Edson, da Edna, do Gui, que eles chegam aqui domingo, acho que sai de casa 5 horas, né, Gui? 5 horas. E vem para cá e ficam aqui ensaiando, depois começa o culto às 7 e vai até às 9, até desligar aqui, colocar no carro, imagina. Então, aí o Senhor diz, está vendo? São ofertas. Até eu ia falar sobre o menino dos 5 pães, 2 peixinhos, não falei, e o pastor acabou concluindo a noite, trazendo uma palavra bem semelhante ao que eu tinha falado sobre oferta. Vários tipos de oferta. O menininho tinha aquela oferta, tornou-se um grande milagre. E o Enzo, né, pequenininho, lá primeira vez que eu fui na igreja, lá era perto da igreja de São Bom Jesus, né, ali no DR, ele era pequenininho, né, e o Henrico, eu vejo como eles cresceram na música, tanto o Gui, todos eles, que bênção, né? Graças a Deus, que Deus abençoe. Está de parabéns o grupo da igreja, amém, irmãos? Aplaudo ao Senhor pela vida deles. Vocês pensam que é fácil pregar aqui ao domingo? Quem pensa que é fácil? O Edson que eu diga. A gente tem pessoas preparadas aqui, pessoas abençoadas, estudadas, pessoas que têm graça de Deus, então não é fácil estar aqui. Mas cada um, irmãos, Deus usa de um jeito, cada um tem a sua virtude, o seu talento, não é? Por isso que eu não gosto de imitar ninguém, e você não deve imitar ninguém, porque quando você imita alguém, você deixa de ser você. Às vezes Deus passa procurando você não está, você está lá imitando o outro, ele fala: eu queria tanto te usar, mas eu não estava aqui. Seja você, amém? Seja você. Então, eu orei ao Senhor, e à noite falei para minha esposa que o Espírito Santo falou algo comigo sobre algo que tinha acontecido esses dias. Eu estou sempre no hospital, eu tenho ouvido muita coisa, e às vezes você ouve coisa na hora, né, pastor Rinaldo? Não, parece que não é nada, mas é Deus te dando algo para você preparar uma palavra que a gente ouve no dia a dia. De repente você começa a montar ali um sermão, né, um pequeno sermão, e é assim que acontece. Bom, eu estava pegando uma marmita sábado, até eu gravei um vídeo, bastante gente na porta do marmitaria. Eu falei: nossa, eu gravei lá, porque eles são parceiros da rádio. Eu falei: poxa, que movimento, tem bastante gente, porque a comida é boa. E brinquei, gravei. Aí chega um rapaz, bem vestido, sabe? E ele falou para mim: você coloca meu nome lá na tua igreja? Eu falei: ué, para que ele sabe que eu sou da igreja, que nunca conversei com ele falando de igreja? Você coloca meu nome lá na igreja, por favor, eu preciso muito, porque eu perdi a minha mãe, e eu estou pensando que eu não devo viver mais, estou pensando em desistir da vida, irmãos, e Deus tem falado comigo, então dali para cá tem falado comigo sobre vozes, muitas vozes que a gente ouve. A gente precisa saber
de onde vem esta voz? Porque o diabo é enganador, voz que se assemelha à voz de Deus, que parece Deus, e às vezes vozes que vêm e você fala com propostas boas, fala, só pode ser Deus, e não é. É o diabo para você cair num laço. E a voz da consciência, a voz do diabo e a voz de Deus. Como definir qual é a voz de Deus? Bom, Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. Posso ler? Então o Senhor chamou a Samuel, e este respondeu: estou aqui. Ele correu até Eli e disse: o Senhor me chamou? E ele disse: não, volta a deitar-te. E ele foi e deitou. De novo o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. E se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não te chamei. Volte deitar-se. E respondeu Eli: ora, respondeu Eli. Ele disse: ora, o Senhor ainda, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor. O Senhor ainda não lhe havia sido revelado. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: aqui estou. O Senhor me chamou? Eli percebeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Ele disse: vai deitar-se. Se chamar, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se, e veio o Senhor e o chamou. E disse: Samuel, Samuel. Ele disse: eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. 4 vezes, gente. Da mesma maneira, sempre o chamado igual. Vejam bem, Samuel é aquele que tornaria-se juiz, profeta e sacerdote depois. É o que menino, que a mãe, a Ana, lembra da Ana? Que pediu um filho para o Senhor. Um dia ela estava lá, orando, e já não tinha mais palavras, ela falando com Deus, até que Eli, esse mesmo Eli, percebeu que ela não estava normal. Ela estava atribulada, parece que estava bêbada. Então disse: Ana, aparta de ti o vinho, para de beber. E Deus falou ao meu coração algo que eu quero passar para vocês. Ô Ana, para de beber. Aí Ana diz assim: meu Senhor, a tua serva não bebeu. A tua serva tem derramado a sua alma perante o Senhor, porque eu quero a bênção de ser mãe, eu quero ter um filho. Aí Eli olhou bem o jeito dela e disse assim: pode ir embora então. Acabou a campanha de oração, pode ir embora, porque que o Deus de Israel cumpra o desejo do teu coração, pode ir embora. E Ana acreditou e foi embora. O seu rosto já não era triste, e ela comeu. Ela não comia, já não comia, porque quando
a alma está abatida, nem fome a pessoa tem, né? Mas abriu o apetite, sorriso no rosto, porque ela entendeu que Deus havia falado com ela, lhe feito uma promessa, amém? Usando a boca de Eli. Mas vejam bem, primeiro ele falou que ela estava embriagada. Por isso que o crente não pode ser muito melindroso, sabe? Não gostei, acho que falou para pegar para mim, sabe? Coisinha que às vezes você está pertinho do milagre, aí você vai embora, você desiste. Imagina se ela tivesse desistido. Imagina se ela levanta e fala assim: ei, você está me julgando? Que sacerdote que você é? Ela perderia a bênção, mas ela aguentou firme. Tua serva não bebeu. Quem não deve, não teme, gente. Pode falar o que quiser de você, se você não deve, fique tranquilo. Ela aguentou firme. Tua serva não bebeu. A tua serva está derramando a sede do sentimento, a alma perante o Deus de Israel. Quero ser mãe. Ele falou: tá bom, então receba, pode ir embora que você vai ser mãe. Amém? Você consegue olhar para o teu irmão e dizer: irmão, aguenta firme, você está perto de uma bênção, rapaz. Você está perto de um milagre, está perto de uma bênção, aguenta firme. Aleluia. Depois de uma palavra dura, pastor Edson, a palavra de bênção. Pode ir embora, aleluia, pode ir embora, aleluia, chega de orar, a bênção já está sobre você, Deus ouviu o teu clamor, pode ir embora, amém? Então às vezes uma provinha, a pessoa já desiste, já abandona. Quando eu era da Assembleia, eu lembro, qualquer coisinha a irmã já entregava o caderno, lá era assim, entregava o cartão de membro e o caderno, a irmã chegava com a pasta: tó pastor, quantas vezes eu vi isso? Tó pastor, não canto mais. Tá o cartão de membro, não vou ser mais obreiro. Até o pastor lá dizia: ah, salvação barata, hein? Então, não desista, fica firme, o nosso negócio é com Deus, amém? Então vamos lá. Ela percebeu que naquela palavra dura não era o diabo, era Deus falando com ela. Era Deus, tanto que da mesma boca já veio a palavra de bênção. Então nós temos que aprender a identificar aqui. O Samuel não sabia quem estava falando com ele, e ele pensava que era Eli. O Senhor me chamou, gente, 4 vezes. O Senhor me chamou? Não. Vai deitar. Ele vai deitar de novo, daqui a pouco a voz: Samuel, Samuel. Esse homem está me chamando de novo, gente? O Senhor me chamou, sacerdote Eli? Não. Vai deitar. Ele vai deitar de novo. E a voz: Samuel, Samuel. Pastor, 4 vezes? Quando chamou a terceira vez, ele falou: mas nem... Até o Eli estava por fora, hein? Está bem por fora, porque falou: poxa, demorou para perceber, né? Demorou para perceber. Deus está falando, a pessoa não percebe. Deus usa 1, usa 2, usa 3, a pessoa não percebe. Esses dias o irmão me contou que tinha afastado da igreja. Aí o menininho, sabe, começando a falar agora, pequenininho, falou: ô pai, o senhor não vai no culto hoje? Ele falou: não. Por que o senhor não vai? Ele falou: aí eu percebi que era Deus usando a criança, porque do nada, gente, do nada a criança fala: o senhor não vai na igreja? Ele percebeu o horário e falou para o pai. Deus continua falando. É maravilhoso quando você consegue identificar a voz de Deus, porque a voz do diabo se assemelha, e também a voz da nossa consciência, da mente. A voz da mente é aquela cheia de razões. Comigo acabou, eu não perdoo. Essa é a voz da nossa mente, age pela razão. Ó, eu estou certo, eu não vou fazer isso. Aí vem o Espírito Santo e fala: ei, perdoa. Parece que contradiz as nossas razões. Ó, perdoa. Você também falha. Sabia que tem 2 pecados na Bíblia que não tem perdão? Quem sabia? 2. O primeiro é blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é o outro? O pecado de não perdoar. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa, se nem oferta Deus recebe.
Se nem ceia pode participar, vai morar no céu? Não vai. O pecado de não perdoar. Talvez você está em pecado e não sabe. Libera o perdão para você receber a bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Então Samuel, agora sim, agora passou a conhecer a voz de Deus. E existem vozes que vêm de uma maneira tão sutil, e às vezes de elogio, né? E você tem que perceber o que está por trás daquilo. Às vezes está num serviço bom, trabalhando, contente, feliz, o patrão gosta de você, e alguém fala: ei, você está lá ainda? Ganhando essa mixaria, né? Assim que o povo fala, ganhando esse pouquinho, larga a mão disso aí, tem uma vaga para você lá. Aí a pessoa pede a conta, o patrão fala: e vai embora. Não, gosto de você, a pessoa acostumou com você, não vai embora não, que não quero mais, vou ganhar o dobro daqui. E vai e não dá certo. Por quê? Não era a voz de Deus. Gente, tem um rapaz que trabalha no circular aqui. Alguém profetizou para ele: larga tudo e vai embora. Só que não falou que ele ia passar fome, né? Larga tudo e vai, porque eu sou contigo. Foi e deu tudo errado, perdeu o trabalho, porque não era Deus. Você vai entender onde que eu quero chegar. Paulo e Silas está passando numa estrada, na cidade, um caminho. Uma mulher fala assim: esses daí são homens de Deus. Estava certo ou não estava? Mas não era Deus. Um elogio, mas não era. E Paulo e Silas perceberam que não era Deus. Não era Deus, era o inimigo. E ele foi lá e expulsou a mulher, nunca mais adivinhou nada. Tinha vários servos, vários senhores que ganhavam dinheiro com ela. É que não um bicho, né? Hoje é meu dia de ganhar dinheiro, igual aquele bicho que se usava antigamente no circo, né? Pessoa ser dono daquilo, usada como uma escrava ali. E gente ganhando dinheiro com ela. Mas chegou o dia da libertação, acabou, não adivinhou mais nada. Amém, irmãos? Então, cuidado com palavras. Às vezes uma palavra dura é Deus. Amém? E eu vejo os homens do passado, como eles conheciam a voz. Lembra de Abacuque? Ouvi a tua voz e temi. Sabia que era a voz de Deus. Aí ele clama: aviva a tua obra no meio dos anos. Amém, irmãos? Aleluia. Você precisa conhecer a voz de Deus. Pessoas falavam como Saulo, ele não entendia, não aceitava. Mas um dia o próprio Jesus o chamou: Saulo, Saulo. Interessante, sempre duas vezes, né? Samuel, Samuel, Saulo, Saulo. Então ele diz: Senhor, eis-me aqui. Aí o Senhor fala com ele o que deveria fazer. Amém? Ele conheceu. Eu me lembro que um dia ele começaram a dizer para ele, depois de convertido: ô Saulo, o teu muitos estudos atrapalhou a tua cabeça, você está doido. E ele faz um pronunciamento, ele fala assim: gente, eu pensava como vocês não estão errados de pensar assim. Eu pensava como vocês, que esse povo é tudo doido mesmo. Há tanto que eu persegui esse povo, mas um dia eu tive um encontro com o Senhor. Ele chamou o meu nome. Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. Gente, quem tem experiência com Deus não desiste. Você tem que ter a tua própria experiência. Isaías disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, eu ouvi a sua voz. Então quem vê o Senhor, tem experiência, ele não cai. Agora tem gente que é uma bênção porque fulano recebeu um milagre, porque o fulano teve, ele vai na sombra do outro. Não, você tem que ter a tua própria experiência. Amém? Esses dias o Gomes falou aí que não existe filho de crente, não é crentinho, né? Nem neto, tem que aceitar Jesus. Então, é isso aí, nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. Amém? Que voz você tem ouvido? Nós somos movidos por palavras. Lembra de Adão e Eva? Deus disse: pode comer de tudo, mas daquela árvore lá não coma. Aí veio o bicho, né? Primeira sessão espírita foi o bicho na cobra, né? Falou: ei, Eva, pode comer sim, bonzinho, né? Pode comer, não tem problema não. E ela,
acreditou na voz do inimigo. E comeu e pecou. A voz do inimigo às vezes é doce. Um dia apareceu um rapaz lá em casa de São Paulo. Chegou lá falando em uma língua estranha, acho que nem Deus conhece aquela língua. Falando aquela língua estranha. Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, fala em português, irmão. Cumprimenta em português, fala direitinho. Depois o senhor volta para o mistério aí. Umas línguas estranhas. E falou, Deus mandou de São Paulo aqui para a gente abrir uma igreja junto. Eu falei, é engraçado. Deus só falou com você, não falou comigo? Ele só falou com você? É que o anjo apareceu na beira da minha cama e falou, vai para São João, procura o João Batista, lá da rádio. O tempo que o Piratininga era um sucesso, sabe? Na época fazia muito sucesso, então, e para a gente abrir uma igreja junto. Eu falei, engraçado, o anjo não veio aqui não. Só foi lá. Lembra? Eu falei, será que ele não sabe meu endereço? Ele não veio aqui. Sabe? Irmão, quando é a voz de Deus, a primeira coisa, a voz de Deus jamais vai contra a palavra. Quando Deus fala, você tem que conferir na palavra. Está fora da palavra, não é de Deus. Primeira coisa, é a confirmação da palavra. Lembra de Jesus? Está escrito, não tentará o Senhor teu. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Não só de pão viverá o homem, está escrito. Aleluia, está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito, amém? Se está escrito, então nós podemos crer. Outra coisa, quando é Deus falando, a paz. Está numa tempestade, dando tudo errado, e aquela voz diz, calma. Lembra do mar? O mar, aquela tempestade, no meio do mar, gente, quando está pertinho, não é que dá um jeito de correr lá nas margens, sair, né? Mas no meio do mar, de repente, aparece lá no meio daquela tempestade, aparece um vulto, e alguém olha, e agora, além de estar aqui no meio do mar, essa tempestade, agora me aparece um vulto, deve ser fantasma. Aí a voz, ei, não temas, sou eu. Mas eles não reconheceram a voz. Não reconheceram. Aí Pedro diz, se for o Senhor, então quero ver um milagre. Se for o Senhor, eu quero ver um milagre. Me manda andar sobre as águas. E Jesus gosta de desafio, né? Vem. Ele pulou e foi, pastor. Pulou e foi, é comigo mesmo. Saiu andando sobre as águas e foi embora. E sentindo o vento, já faz tempo que estava sentindo. E sentindo o vento, teve medo e começou a afundar. Mas não reconheceram a voz. Lembra de Jesus no caminho de Emaús? Os dois conversando, então, já é o terceiro dia, mataram o nosso Senhor, eles conversando, né? Batendo papo ali e tal. De repente aparece o terceiro personagem e fala, ei, o que vocês estão falando, hein? Jesus entra na conversa. Jesus entrou na conversa, os corações começaram a arder, e eles foram, e não perceberam que era Jesus. Lá na hora da despedida, ele fez que, como se fosse para mais longe, eles disseram, fica com a gente, vamos jantar com a gente aí, comer um pão com a gente, não vai embora não. Mas como uma pessoa comum, um viajante. Mas na hora de partir o pão, aí conheceram a voz. Falei, peraí, essa oração eu já ouvi, esse jeito de orar eu conheço. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você vai lá e liga o rádio e toca, viu, Karina, aquele hino, aquela hora, você fala, é Deus, esse hino está falando comigo. Nossa, eu liguei o rádio agora, está falando isso para mim. Não é fruto do acaso. Você conhece a voz de Deus. O pastor falou sobre Daniel. É interessante que quando Daniel pede um tempo, né, para o rei, e várias experiências de Daniel naquele palácio, né, quando o rei fala, Daniel, o Deus que você serve vai te dar vitória, vive para sempre. Sobre a revelação, não é? Nosso Deus tem uma resposta. Coisa tremenda, coisas lindas aconteceram ali com Daniel, com José do Egito e tantos outros, pessoas que conheciam o Senhor, mesmo diante de uma ameaça,
você perceber quando o rei fala, Daniel, o Deus a quem você continuamente, viu, pastora Fran, como é que as pessoas prestam atenção da gente? O Deus a quem você continuamente serve, vai te livrar dos leões. Ele percebeu que não era o rei falando, tinha alguém usando o rei. Às vezes o rei, Deus usa o patrão. Você fala, meu patrão não faz isso, não é assim que está acontecendo. Deus usando a boca dele, Deus usando pessoas, aleluia. Deus usando, Deus nunca deixou de falar, Deus continua falando, como Deus fala, aleluia, glória a Deus, Deus continua falando. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Você ainda consegue vir aqui aos domingos, né? Aos domingos, às quartas-feiras, é porque Deus ainda continua falando nesse lugar, aleluia. Deus ainda continua falando, aleluia. Deus fala e faz, fala e cumpre as suas promessas, aleluia. Se Deus falou, está falado, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então nós vemos vários lugares, irmãos, vários lugares em que a pessoa, ela percebe quando é a voz de Deus e quando não é a voz de Deus, né? O próprio Moisés, lá quando apareceu aquela sarça pegando fogo, não é? A sarça queimando e não se consumia. Ele falou, mas peraí, está queimando, tudo bem, mas não é consumido, eu vou ver perto esse negócio, ver esse negócio de perto. E quando ele vai se aproximando, brada a voz, não, Moisés, não chegue aqui, porque o lugar em que você pisa é terra santa, aleluia, amém? Então veja bem, o conhecer a voz. E como é que se conhece a voz? Eu fiquei sem ver, já falei muitas vezes isso, fiquei sem ver alguns anos, irmãos. E eu lembro que quando não enxergava, eu conhecia pessoas pela voz. Eu lembro quando era o carroceiro que veio vender doce lá, então eu conhecia a voz dele. O leiteiro, então a voz, eu falava, mãe, o leiteiro está aí. O homem do pão está aí, a voz. Quando meu pai chegava, eu fazia, aí eu dava aquela limpada, fazia no portão. Depois meu pai chegou. Por quê? Eu conhecia porque é intimidade. A intimidade faz você conhecer. A intimidade com Deus faz você reconhecer a voz dele, amém? Faz reconhecer. Então eu conhecia pessoas pela voz. A minha família, minha mãe, sabia onde ela estava pela voz, minhas irmãs. Então eu conhecia pela voz. Então a intimidade é vivendo 24 horas com o Espírito Santo, com Deus. Você vai reconhecer sempre a voz dele. Ninguém vai te enganar, amém? Ninguém vai te enganar. Quando alguém vir falar alguma coisa, você vai, na hora você vai, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica. Estou falando aqui, mas também estou lá. Se não sentiu aquela comunhão e a paz, não é Deus. Mesmo que palavras bonitas, você percebe que não é Deus. Eu nesse tempo, essa caminhada, já vi muitos casamentos destruídos por falsas profecias. Tem gente que gosta disso, né? E quando eu faço a oração eu passo cada puro, vocês não imaginam. No hospital, faz oração. O que você viu? Eu vi a senhora. O que você está vendo, pastor? Estou vendo a senhora. Tem alguém aqui? Que está aqui é espiritual, não estou vendo, mas eu sei que ele está aqui, eu conheço a voz dele e sinto a sua presença. Mas tem gente que gosta de ser revelado. No rádio, ligava lá, irmão, tira um versículo para mim. Eu falava, você não tem Bíblia aí, irmã? Abra a Bíblia e lê a tua Bíblia, a mesma. Tira um versículo para mim. Entendeu? Então pessoas que gostam de revelação, gostam de saber como é que vai ser meu dia hoje, hein? Eu detesto previsões, sabia? A coisa que eu não gosto de previsão. Semana que vem vai chover, depois vai vir não sei o que, não quero saber. Quero viver o hoje. O pão nosso de cada dia é hoje. Amém? Hoje. Amanhã pertence a Deus. Aleluia. Mas praticamente concluindo essa palavra sobre reconhecer a voz, a Bíblia é cheia de lugares que fala sobre isso, né? Sobre vozes aqui que eu anotei, mas eu não vou me alongar.
né? Falei de Moisés, de Ana, de Abacuque. Então são muitas vozes aqui. Mas eu quero dizer para vocês, talvez você não tenha conhecimento disso. Pensa que o pastor não passa luta? Pensa que a gente não passa dificuldades? A gente passa muita luta. E teve uma época, o pastor lembra muito bem, eu falava com ele, e teve um dia que o pastor Jefferson, depois do culto, ficou até 10 e pouco da noite sentado lá no degrau da igreja, conversando comigo, e me dando uns conselhos, sabe, sobre a obra de Deus, conversando bastante tempo comigo. Foi no começo que eu vim para cá, e foram palavras que até hoje estão no meu coração. Uma delas ele disse: cuidado com quem você anda. Com quem você anda, cuidado com quem você está negociando, cuidado. Há pessoas que nos levam para o caminho de Deus, mas há pessoas que nos levam para baixo, nos levam à destruição. Esse menino que eu conversei sábado, ele disse assim: olha, estou pensando em desistir da vida. Eu lá em frente ao restaurante, com a marmita na mão, com pressa, e ele chorando. Eu falei: meu Deus. Até eu pus no grupo: gente, vamos orar para o João e a sua família. Pessoas que o diabo fala, falei sobre a voz de Deus, a voz da razão, que é a nossa mente, né? A voz que sente as emoções, e o coração do homem. Fala em coração, é mente, viu, gente? Né? Se meu coração é seu, meu coração não sei o que tu conversa, é mente. É a mente, tá certo? É o nosso pensamento. Então ele fala. E orando ali por várias pessoas, eu tenho ouvido pessoas dizer assim. Esse dia uma mulher falou assim: João Batista, estou em depressão, para mim já não tem mais jeito. Ela chama Cristina, até agora foi embora para Santos, e está pretendendo voltar para cá. Ela esteve na igreja, acho que 2 vezes lá no Almeida, acho que 2 vezes. E ela falou: quando eu vou na farmácia, que eu compro todo tipo de remédio, que eu pego umas 2, 3 sacolas de remédio, aí me vem uma paz. Fala: agora sim, agora o que eu senti tem remédio. Remédio para todo tipo de doença. E pensando também em morrer. Para mim não tem mais jeito, João, não tem mais. Eu estou com alguns problemas de saúde, para mim não tem mais jeito. Esta é a voz do inimigo, esta é a voz do diabo. Mas a voz de Deus é para nunca você desistir. Agora eu quero falar. Eu passei noites, veio clarear o dia, assim, a Josi no quarto dormindo, eu com a agenda na mão, de tanta conta, de tantos compromissos, eu dizia: Senhor, isso aqui é mais alto do que eu, isso aqui é muito grande perto de mim, é muito alto, são laços que a gente cai, com propostas boas, isso é muito grande para mim, com a agenda na mão, e muda de folha, e muda a dívida para cá, e o que eu vou fazer com isso? E passava a noite inteira, e o diabo dizia: já era. Já falava para mim, eu escutava aquela voz que domina, se bobear, te domina. Já era, larga tudo e vai embora, começa uma vida nova, em outra cidade, longe daqui. Já era, você não vai sair disso aqui não. E quando eu melhorei, eu lembro, acho que a Karina foi em casa orar para a Josi, não foi, Karina? Você com as irmãs, lembra? A Josi ficou muito ruim. Gente, eu já vi coisa por aí, mas lá na minha casa eu achei que nunca ia chegar. Eu achei que na minha casa, Giselda, isso não iria acontecer nunca. A Josi começou a ouvir vozes que dominavam o seu pensamento. Ela não dormia, e ela dizia, irmãos, o olhar dela dava medo. Eu acordava de noite, eu olhava aqueles olhos arregalados olhando para mim assim, eu falei: esse trem vai me pegar, ué. Olhar para mim assim, eu falei: meu Deus. Aí, mas eu vi o sofrimento dela, e uma força na mão, uma coisa impressionante. Ela dizia: para mim acabou. A voz está dizendo que não tem mais jeito, eu não tenho saída. Eu não tenho saída. Nós fomos orando. Teve um dia que eu chamei o irmão, acho que era
quase meia-noite, foi lá em casa orar, e orou, e outro orou, tanta gente orando. E quando eu chegava, ia trabalhar, eu chegava, ela estava na sala assim, já me esperando, né, Josi? Quando chegava, aliviava, é isso? Ela dizia, que bom que você chegou, ora por mim. Aí eu orava, ela melhorava um pouco, daqui a pouco pescava de novo. Foi uma luta tão grande, gente. Nunca pensei de passar isso, não. Falava, agora só que essa que faltava. A época minha filha com depressão também, querendo morrer. Aí eu orava no quarto dela e tal, ela melhorou, graças a Deus, sarou, né? Foi liberta, tá uma bênção. Depois a minha esposa, mas para a glória de Deus, ela está liberta. Então, eu quero dizer para vocês, fechando essa palavra, esta voz que está falando para você que não tem jeito, repreenda que não é a voz de Deus. Esta voz que está falando que você vai morrer, é mentira. Você ainda vai muito longe. Essas vozes que você ouve, que essas vozes se calem, que essas vozes se calem da sua mente, que não vai dar certo. O Júnior falou aqui que a pessoa fica sabendo que o patrão vai mandar embora, a pessoa, tem 1000 pessoas na firma, ele fala, vai dispensar 10, é eu. Esse dia eu estava na casa de uma irmã, deu uma brecada no carro, ela falou, pegou meu filho, né? Sabe, já achando, irmãos, que tudo o mal vem sobre ela, está repreendido em nome de Jesus, amém? Ouça a voz de Deus. Samuel, aleluia, Deus o chamando. Samuel, a tua mãe fez promessa, a tua mãe te entregou para a obra, Samuel, aleluia, aleluia, aleluia. Põe-se em pé, queridos, por favor.